Olá, muito obrigado pela sua importante audiência. Está começando mais um podcast produzido aqui pela TV Câmara Municipal de Santo André. No tema de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Centro Cívico, mais conhecido como o Paço Municipal do município de Santo André. E quem vai contar toda essa história para a gente, estou recebendo aqui com muito carinho, que é o professor pesquisador Henrique Stachover. Obrigado Acertei? pelo convite. Acertei, Obrigado. professor. É sempre um prazer poder Muito legal. compartilhar isso e poder contar um pouco da história de Santo André. Depois de tantas entrevistas lá na universidade, agora a sua presença aqui nos honra muito. A Fundação Santo André está à Sim. disposição. Venham todas as vezes que quiserem. Somos parte dessa história de Santo André. Queria que o senhor falasse um pouco para que o público te conheça um pouco mais. Professor, pesquisador, há quanto tempo na Fundação? Então, eu estou na Fundação há 12 anos. Hoje eu coordeno o curso de Arquitetura e Urbanismo na Fundação Santo André. Eh, Tenho a sorte e o privilégio de ser também um pesquisador sobre arquitetura brasileira, sobre os bens patrimoniais, e é isso que eu acho que é a minha contribuição dentro daquilo que eu conheço sobre a arquitetura andreense. Por incrível que pareça, a Fundação Santo André é parte dessa história e ela levanta questões de que muitos desses arquitetos renomados da década de 60, 70 têm obras significativas dentro de Santo André. E uma delas, talvez a mais, assim, de volume, é, sem dúvida, o Centro Cívico. Antes de nós iniciarmos aí, falarmos sobre o Centro Cívico, então uma brincadeira. Queria que você falasse o seguinte, revela pra gente algum tipo de alimentação especial, algum tipo de atividade, porque o senhor é um, como dizia lá minha avó, é um poço de memória. Eh, Talvez eu tenha a maldição de não esquecer as coisas, mas é que a gente eu sou um curioso, É, e para mim o tempo inteiro é o porquê, 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 porque... por que as coisas são assim? Então quando eu era, pequeno, eu adorava desmontar, por exemplo, o despertador. Tá, Para ver como funciona quando o despertador era mecânico. E aí eu montava de novo, sim, e sempre sobravam peças e ele continuava funcionando. Eu disse, "Senhor, então é o porquê, como as coisas funcionam. E aí é que eu vou guardando e vai entrelaçando uma sim. coisa com outra. Sempre contestado, quem sempre contestador, né? Acho que faz parte de uma grande geração, né? A Também, geração né? de 70, Sim, 80, quando a gente começou a exercer a cidadania, sim, sim. éramos contestadores, era um E momento. foi ótimo, né? Então, é a base de um momento onde tudo era permitido. E aí tínhamos a imaginação possível, imaginávamos coisas. E arquitetos lidam com o imaginário da É. cidade, criam uma com imaginação e promovem a imagem da cidade. E por falar em imaginário da cidade, eu vou pedir para que coloquem aqui a nossa produção, por gentileza, as imagens que nós temos aí do centro Cívico. cívico, mais conhecido, até brinquei aqui na minha apresentação, como o Paço Municipal. Como é que foi esse imaginário? Como é que se construiu esse imaginário, professor? É belíssimo ver esse Paço Municipal, esse centro Então, cívico, né? isso foi parte de um concurso É, promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, eh, e isso é parte de um momento onde a arquitetura brasileira, principalmente o que chamamos a Escola Paulista de Arquitetura, se exibia com o que eu poderia fazer em concreto. Os vãos, essa eh, coroa invertida, o uso dos brises que aparecem aqui e aparecem no edifício do executivo, é algo que era a exibição do que se poderia fazer. E um dos representantes disso é o Rino Leve, o autor deste projeto. A gente tem que lembrar
que são herdeiros de um momento de grande entusiasmo nacional. 50 anos em 5 com Juscelino, Brasília surgindo, ganhamos a Copa de 58, lavamos a alma Sim. de ter perdido no Maracanã em 50, e aí em 62 repetimos no Chile, e era um momento de entusiasmo. Nesse momento surge o concurso. E aí, Rino Leve, Isso já década de 60, né? 60, Tá. Rino Leve ganha este concurso e ele pensou em fazer algo que era uma evolução daquilo que tinha sido feito em Brasília. Ele entendia que um centro cívico não necessariamente deveria congregar somente legislativo, executivo e judiciário. Ele achava que deveria ser um centro que juntasse as atividades da cidade, em contraponto ao que era a solução do Oscar Niemeyer em Brasília, com a Praça dos Três Poderes. Então, primeiro, não é uma praça seca. Dá para ver que ela é permeada de Sim. paisagismo e espécies botânicas, arbóreas, e isto era um grande desafio no momento, porque daqui de baixo até ali, aonde está o fórum, eu tenho um desnível de 10 metros. 10 E metros. a gente não percebe Sim. da forma como ele foi criando Camadas? É. camadas. Então, eu tenho diferentes térreos. Tá. E ele colocou muito bem de que ele queria 3 edifícios que de base fossem retangulares e o diferente, que seria o teatro. Mas não só isso, ele quis também diferenciar a Câmara. Então, essa cúpula, que é uma coroa invertida, Sim. é um chamariz. É um chamariz, eh, eu entendo que ela simbolicamente ela coroa o voto popular, o Popular. lugar da discussão, e é aí aonde ele quebrou um pouco essa sisudez dos retangulares. O teatro, sem dúvida nenhuma, ele com essa empena lisa, que essa Sim. parede em concreto chama atenção pelo volume, que conversa com os vazios das janelas do edifício do executivo, da biblioteca e da Câmara. O edifício do Fórum, ele é de outra autoria, Tá. é do Jorge Bonfim, Tá. feito em 66, se não me engano. O Rino já tinha falecido, mas ele tinha preservado Essa área. essa área. E a grande solução do Jorge Bonfim foi não interferir, criar um edifício que dialogasse com os outros 4 sem ser uma ruptura. Então, acho que há uma concisão de ideias que congregam a mesma solução. Tudo isso junto com outro gênio, que é Roberto Burle Marx, que é o autor do paisagismo, Espelho d'água, né? o espelho d'água, o mosaico português, essas curvas que, quando vão entrando dentro da área cívica, elas vão se reduzindo e se tornam retângulos que compõem e unificam o trânsito entre o judiciário, o executivo, o legislativo e os edifícios culturais, a biblioteca, o teatro. Sim. Roberto Burle Marx queria fazer um paisagismo francês, que é esse todo reticulado, mas que as bordas tivessem já
umas formas naturais e orgânicas tipicamente brasileiras. Eu queria que você falasse, quem foi Rino Leve? Qual a importância dele para a arquitetura nacional, né? Brasileira de um modo todo, né? Rino Leve era um brasileiro Sim, que se formou em arquitetura em Milão na década de 20. É incrível como a gente teve contribuições de arquitetos formados na na Itália. Itália. O Rino Leve em Milão, ali na Bobardi do MASP em Roma. Roma. E eles vieram para cá, lógico, o Rino, como brasileiro, tinha essa formação metódica dos italianos, que são a seção áurea, esse clássico, tá? Herança dos Então romanos. nós temos aqui uma mãozinha italiana aqui, né? Sim, Temos um que gênero aparece quando italiano. ele determina Sim, quais são os bacana. mármores, Tá, granitos tá. que tem que vir da Itália. Sim, sim. O Rino, É, ele chegou aqui e das primeiras encomendas que ele teve foi trabalhar como a companhia construtora de Santos do Roberto Simonsen, que é tão prezado para nós no ABC é. por causa da cerâmica São Caetano. E esta ligação dele com o Roberto Simonsen permaneceu, já que ele era muito ligado à Federação de Indústrias, era muito ligado a esse momento aonde havia a vontade de criar uma base da indústria, que é algo que ele depois aparecia com os edifícios que ele fazia para bancos, para empresas, por exemplo, como a Cobertores Paraíba, em Jacareí, o Banco Itaú, na Avenida da Paulista, mas, ao mesmo tempo, ele era o arquiteto, naquele momento, na década de 30, dos cinemas. E era o cinema que ele exercitou a acústica. Por isso, esta cúpula invertida da coroa é tão bem resolvida acusticamente na Câmara, como é no teatro, e como ele, antes disso, tinha exercido no Teatro Cultura Artística em São Paulo. Como é que se construiu esse casamento entre ele e o Buller Max? Já era uma amizade de longo tempo? Foi Era um uma casamento que amizade. deu muito certo, né? Então, o Burle Marx era muito especial. É, Ele era muito especial. é, Ele era, ele não era nem paisagista, nem arquiteto. Ele era um artista plástico. sim, E ele gostava de ser controverso. Eh, e ele tinha uma autonomia que talvez incomodasse os outros. E, lógico, ele não se dava muito bem com Oscar Niemeyer. Por isso é que talvez ele tivesse migrado e se entendido bem com o Rino Leve. E o Rino dava para ele autonomia. E dá para ver, né? sim, dá pra ver. Ele, Sim, ele sambou e dançou. é, E eles trabalhavam muito bem juntos. Tanto assim que a casa da família Severo, que era da Cobertores Paraíba, teve o paisagismo do Burle Marx e a arquitetura do Rino Leve. tá. E era uma forma brasileira de lidar com essa sisudez do Rino Leve. Então, e os dois eram muito amigos. Em uma expedição que o Burle Marx fazia periodicamente para coletar espécies no interior da Bahia, ele levou junto com ele o Rino Leve, e o Rino já tinha, mas não tinha, tinham se manifestado problemas cardíacos e talvez ele não tivesse levado a sério, mas nessa expedição os dois se separaram e no fim da tarde, quando o Roberto Burle Marx foi à procura dele, encontrou ele na base de uma colina, já estava morto. Isso foi, eu diria que um sentimento de culpa
do Do Rino, Rio. do Boulevard. Boulevard Marx pelo Rino Leve. Sim. E ele abraçou este paisagismo É. como se fosse algo que ele tivesse que complementar com o que ele podia a obra do Rino. Então o término foi depois do falecimento, né? Sim, Do o Rino. pente fino, Pente fino, né? os detalhes, a minúcia, foi depois da morte dele. Professor, é importante ressaltar. Você quer complementar ainda sobre Não, isso? eu ia só É? colocar É. de que por conta disso, os altorrelevos que Tá. estão na biblioteca e a tapeçaria que está no edifício do Executivo Sim. são uma das coisas que ele quis deixar, além do Como projeto marca, né? do paisagismo. Ele queria fazer isso. Ele falou por muitos anos do sentimento disso. Tá. Deixa eu te perguntar, o passo, eu falo passo municipal para que o nosso munícipe ele tenha entendimento, mas quero dizer que é o Centro Cívico, é um monumento tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, é isso? Isso, ele está tombado Tá. a nível estadual e municipal. Qual a importância disso pro Isso significa Brasil, né? que é uma memória, e memória é algo que nos une. Eu digo que memória é o cimento social, nos une a alguma coisa. E aqui nos une ao ideário de um lugar que congregasse não somente leis, execução, mas cultura, educação, convívio, que é isso que ele representa. E isso é reconhecimento. E o tombamento é reconhecer que Bacana. isto é um valor. Sim. Então, quando a gente quer colocar aqui, como é o caso que aparece aqui no fórum, fizeram o tapume. Sim. Tudo isso passa pelo Conde Fapasa, por exemplo, e o Conde Fapasa diz, pode colocar, mas depois você vai ter que tirar, remendar, corrigir, e tem um tempo certo para você fazer, Não pode passar desse tempo. porque é um patrimônio. Tá. Ou seja, qualquer coisa que a gente mude, significa eu altero a ideia original. Professor, eu tenho certeza que muitos, assim como eu, estão com uma pulguinha atrás da orelha, louco para perguntar para o senhor assim. Antes desse monumento maravilhoso, o que era? Era uma chácara, era uma fazenda? O que era Então, nesse espaço? antes, no momento que foi lançado o concurso, era uma praça seca. Seca, era uma praça. Seca, e era do lado de uma pirambeirona, Tá. tá? Mas a gente tem que imaginar que aqui, aonde a gente tem o Clube 1º de Maio, aonde tem o Américo Brasiliense, tudo isso, no início da década de 20, eram chácaras. Isto aqui não era Santo André ainda, era do lado da estação São Bernardo, e as famílias abastadas que moravam em Santos ou trabalhavam, na época do verão, subiam para os ares da serra. E aqui eram ares bons, era um lugar onde a gente poderia parar e dizer, nossa, eu quero aqui uma chácara, uma casa de campo, que é isso que elas eram. E nós temos, na Fundação Santo André, a gente tem isso registrado e pesquisado, de que aqui era a família Suplicy, Sim. do outro lado da rua era a família Murray, Tá. atrás eram os Cochrane e os Simonsen do lado de cá. Professor, nós estamos visualizando, e o senhor está apontando exatamente onde grandes famílias importantes, Aqui, né? Aí, né? Aqui Aí é o era- 1º de maio. Aí é o 1º de 1º de maio, maio, né? a mimosa da família Mimosa. Murray. É, Ainda tem alguns pedaços que foi são preservado, são originais. originais, né? Dentro dessa construção, né, da década de 60, a partir daí, a gente visualizando essa imagem pelo alto, a gente percebe que Santo André foi se constituindo, né, ao redor, né, do centro cívico. Me explica sobre isso. Então, o centro cívico foi muito bem pensado, porque ele junta o vértice dos caminhos que conduziam para São Bernardo. Tá. Então, este vértice
ele ganhou importância na década de 50, Sim, quando começou a se consolidar já Santo André como município independente, como Santo André sede de indústrias que abasteciam montadoras, e começa a ter, se eu não me engano, já aí nós deveríamos ter por volta de 700 indústrias. tá. Lembrando que não estamos a mais de 1 quilômetro da Ródia, do Moinho São Sim. Jorge, que eram as grandes concentradoras. E a partir disso é que aqui ganha importância. Primeiro, como fulcro, o centro entre Santo André era Santo Caetano, São Bernardo. Então, a grande sacada de Santo André é que eu sou o centro do ABC. E eu começo a organizar, harmonizar ao redor de mim essas construção desse núcleo de indústrias. Professor, vamos falar da parte política, né? Como é que estava a parte política? Como é que foi costurado esse centro cívico? Como que era a política dessa época? Até porque, se eu não me engano, no momento que estava sendo construído o centro cívico, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também estava, né? Sim. Como é que se pode Então, faz analisar? parte Faz desse parte? ideário de que É. tudo vai dar certo, porque nós estamos em um momento de, eu diria, Mágico. euforia Tá. de que este é um país que ganhou a Copa, tem bossa nova, tem tudo. E aí é um momento onde as grandes discussões são levadas. Eu posso precisar que, a partir do governo de Carvalho Pinto, no fim da década de 50, se promove essa construção de escolas, de bibliotecas, de centros cívicos, de lugares, dizendo: estamos estruturando. E vamos lembrar que, da década de 40 à década de 50, Santo André não tinha uma Câmara Municipal da forma, não tinha o executivo centralizado. Então, esta era a forma de dizer: eu consigo dar escolas, e eu chamo arquitetos renomados como Paulo Mendes da Rocha, Vila Nova Artigas, Décio Tosi, para criarem escolas. E aí eu chamo o Rino Leve para criar esse centro cívico. Construíamos uma cidadania, e isso se vale de um momento político aonde não só se cria isso em Santo André, mas coincide São Paulo com a Assembleia Legislativa, São Caetano com a Prefeitura na Avenida Goiás, Tá. e depois São Bernardo com o seu centro cívico. Tá, o senhor falou da Câmara Municipal, quero puxar um pouquinho aqui para a Câmara Municipal de Santo André. É uma obra maravilhosa, né? Primeiro, ela tem uma característica Sim, que ela é solta do chão. exatamente, tem vãos, né? Então, eu permito uma permeabilidade de pedestre. Tá, Os pedestres entram por ali e eu não tenho barreiras. Se a livre acesso, né? livre acesso. Sim, Mas isso não quer dizer que entre qualquer um. tá, Que acontece? Eu conduzo através de 5 escadas diferentes para onde é que eu vou levar essas pessoas. Reparem que a entrada da Câmara é mais aberta, mais permeável que a do edifício do Executivo. sim, E isto me permite que eu leve as pessoas. E aí eu segmento um andar aonde eu tenho os vereadores, outra parte aonde eu tenho a parte administrativa, biblioteca. Então eu tenho a parte administrativa é livre. certo. Já dos vereadores, eu entro com essas persianas que a gente chama de brise-soleil, que elas vão seguir, ou seja, elas são visíveis, mas já criaram uma sombra para dar um ar mais íntimo ao vereador. E, por fim, o plenário.
Plenário. que o plenário é iluminado por Sim, cima, sim. aonde eu tenho restrito, e aí eu permito que essa discussão entre vereadores seja circular, seja fechada e não tenha essa Eu comunicação. vou falar uma coisa, não é puxando a sardinha pra gente, não, mas eu conheço várias, até pela profissão, eu conheço várias câmaras municipais por esse Brasil afora. Eu vou te falar uma coisa, igual de Santo André, é um pouco difícil, porque o projeto arquitetônico é muito lindo, né? As madeiras que são colocadas, e como, só cortando o senhor, que eu me empolgo para falar, porque o projeto também de sonoridade, eu queria que o senhor destacasse isso. São Isso é duas. maravilhoso, professor. Então, primeiro, Rino Leve era É, um sujeito, eu brinco, ele era obsessivo. sim, Ele queria ter o domínio de como era o resultado. tá, Por tá. isso que ele desenhava o parafuso da, sabe, da onde, como e Os detalhezinhos, né? que era o parafuso de cabeça sextavada, de rosca fina, assim, tudo. E, ao mesmo tempo, ele incorporou as soluções acústicas que ele já tinha levantado com eh, todos os projetos de teatro, cinema. Então, isto está incorporado dentro do plenário. E eu, quem já teve a oportunidade de entrar e falar, percebe como esse plenário é privilegiado. Não só o plenário, eu acho que assim, os gabinetes com a São, vista, sim, e algo que eu acho que é interessante, ele é um edifício assobradado. tá, E eu tenho o vereador no primeiro andar. sim, Eu não perco a distância, o olhar, o ouvido das ruas. é. Eu não me distancio. Se eu gritar, o vereador me ouve. Foi tudo pensado estrategicamente, né? Professor, deixa eu perguntar uma coisa. De que maneira a população ela acabou, de uma certa forma, se contagiando com esse centro cívico? Nós tivemos muitas ações públicas aí. Quais momentos que a gente pode reviver em relação Todos a isso? esses É, momentos é assim, primeiro, vamos pensar. Eh, o fato de que eu esteja cercado de viadutos, grandes avenidas, não é uma ruptura, porque ainda eu tenho o pedestre entrando. Mas por causa dessa amplidão de áreas e de como eu tenho uma praça entre os três grandes edifícios, que é o Fórum, o Executivo e o Legislativo, é aqui aonde se repete as grandes manifestações que você tem na Paulista, no vão do MASP, são aqui onde acontece. tá. Então, se eu vou comemorar um jogo de futebol, eu venho para cá. Se eu vou reivindicar aumento de salário, eu venho para cá. Esse é o palco. Talvez essa seja a ideia do Rino de dizer: eu tenho um espaço cívico Interatividade, né? aonde eu É. posso ter cultura, ao mesmo tempo que eu tenho reivindicações, manifestações. É por isso que eu acho o nome Centro Cívico é de civilidade. Eu sou um cidadão, eu tenho direito a Direito. ter direitos. Professor, a gente está chegando ao final do nosso programa. Você viu que foi rapidinho, mas tanta coisa bela, né, para ser mostrado. Espero que a gente Ó, tenha posso dar mostrado. um Claro, não, destaque? pode dar um destaque, A lógico. Tomio está aqui com Tomil uma tá aqui fita de também. móvel. Eu ia falar sobre essa questão. A, Me fala dela. a fita de Möbius É, é um elemento topológico. A fita de Möbius é como se eu pego uma fita de papel, inverto e grudo. sim. Se você entrar, você Ai, que não tem. bonito. Então, se você Sim. percorrer com o dedo, É, eh, não tem frente e não tem verso. sim, Tudo é uma coisa só, sim. que eu acho que é o melhor representativo do É que lindo. é a Câmara. E muitas vezes é bom, Não né? ter... É porque é Porque é infinito. infinito, né? Eu ia perguntar exatamente sobre E isso. ela
A É, Tomi foi muito precisa sim. na cor, na localização. Tá, um destaque, né? Um Exato. destaque. Professor, eu ia falar exatamente sobre essa peça maravilhosa, fantástica da Tomi. E a outra coisa, eu queria só o seguinte: dentro dessa construção, principalmente aqui da Câmara, foram importadas algumas pedras, algumas. Muito. Como é que foram? Como é que foi essa questão da construção? Veio muita coisa de fora? Sim, materiais de acabamento vieram de fora, Uhum. tá? Pedras, granitos, mármores, e madeiras não. Madeiras já eram Já eram aqui. aqui. Agora, há uma característica muito típica do Rhino Leve, Tá. o uso de pastilhas de vidro colorida, Que são tombadas aqui que dentro, são né? tombadas em todo Em lugar. todo lugar, né? Então, quando você olha, os Desde a elevadores do pastilha, sim. executivo, É. tem pastilha. E você olha que até aqui na Câmara você tem. É uma característica dele de dizer: eu consigo cobrir, áreas em curva com algo brilhante, com algo, colorido, mas ainda era alguém sisudo. Professor, fecha o programa pra gente. Esse papo super agradável, levíssimo, com tantas histórias da nossa querida Santo André. O que você pode destacar aí pro nosso munícipe aí, por Que é um último? patrimônio que a É, gente tem que preservar sim, mas preservar não é colocar numa redoma de vidro, é usá-lo. É usá-lo como a gente usa, como lugar de encontros, como lugar de reivindicações e como lugar de cultura. Ter essa biblioteca e esse teatro aqui é um privilégio e a gente tem que usar. E lembrando, há um diálogo de todos estes edifícios ao redor dessa área que são, até o próprio, Jorge Bonfim, quando criou o edifício, do Diário do Grande ABC na Rua da Catequese, ele queria que tivesse esse diálogo dele com a vista para este centro cívico. E é uma homenagem ao Rino que se foi, ao Burle Marx que tratou de cobrir isso e a continuidade da Tomi Otaki. Henrique Stachover, professor e historiador, muito obrigado pelo carinho. Foi Imagino. uma grande aula, é maravilhoso entrevistá-lo. É muito fácil, porque o senhor fala bem, tem um conteúdo maravilhoso e muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui, é de grande valia, Estou à viu? Muito obrigado. disposição. Muito obrigado. Espero que você também tenha gostado. Hoje contamos um pouco mais sobre o Centro Cívico. Para aqueles que não conhecem, o nosso paço municipal aqui no centro da nossa querida Santo André. Muito obrigado pelo seu carinho e até o próximo programa. Tchau!